para muita gente é uma imagem de negação, né? Acho que, de algum modo, a sociedade brasileira tende a lavar as mãos, virar as costas e fingir que eles não existem. É um sentimento de negação, assim. É uma triste constatação, mas em grande parte a postura é essa. Agora, há grandes avanços, né, do movimento indígena, das entidades que, de algum modo, envolvidas na questão, que têm conquistado, né, têm conseguido demover um pouco o preconceito que existe, que é imenso. Até os anos 70, no velho Mato Grosso, quando era um só, haviam crimes assim, violentos que são descritos pelos próprios assassinos, né? Relatos que se encontram de como as áreas eram devastadas, como a colonização chegou de uma maneira bárbara, né? Se jogava roupa contaminada, sabe, para que os índios morressem, para que fossem dizimados. E isso era comentado, narrado sem nenhum escrúpulo. Por quê? O índio ainda é visto como primitivo, selvagem, muito alimentado por uma certa literatura, por um certo cinema, né, que sempre colocou ele como, né, aquele que escalpela, que destrói destrói os povoados, né, que é sempre o selvagem, o primitivo. E nós, brancos, nós temos uma dificuldade de aceitar a nossa origem indígena, né? Tanto é que anos atrás saiu um DNA do brasileiro e todo mundo achava que a gente tinha uma presença maior, né, de origem negra, e se constatou que a nossa grande parte, 60%, se não me engano, do nosso DNA é de origem indígena. E foi um susto, porque ainda existe o índio não, né, do ponto de vista do senso comum da sociedade, ele não é visto ainda como, não ganhou um estatuto de cultura, né? E nós temos uma tendência a fantasiar a nossa origem, nós queremos, né, nós imaginamos que nossos antepassados vieram da Europa, né, de uma situação nobre, da realeza, enquanto que o nosso grande patrimônio cultural está aqui, né? O Mato Grosso do Sul é o segunda população, né, indígena mais significativa do Brasil. O nosso patrimônio, a nossa diferença é essa cultura riquíssima que a gente finge que não vê, e aí a gente percebe também que os índios são tão excluídos que não existe a presença, a visibilidade social, né? Eles estão ocupando poucos cargos no espectro político social, né? Você não vê um ministro índio, não vê um bispo índio. Os negros conquistaram já um espaço, né? Você tem um ministro da cultura que é negro, né? Eles já se organizaram. E os índios estão resistindo desesperadamente, estão se multiplicando, né, contra o processo de aculturação. E estão resistindo, mas o preconceito é muito violento. Eu fiz um filme chamado 500 Almas, que trata disso também, né? A minha tese, inclusive, é que os guatós, eles relegaram estrategicamente a condição de índios e passaram a viver como ribeirinhos, porque se eles assumissem a sua condição de índios, seriam dizimados, entendeu? E eles voltaram novamente a ocupar o seu espaço e assumir a sua identidade no momento que tinha uma situação mais favorável, que a gente chama da era do politicamente correto, né? Entendeu? Então agora eles voltaram, ocuparam, reconquistaram a sua ilha, demarcaram a sua terra, e foi uma experiência vitoriosa, mas eles tiveram que, não puderam, num determinado momento, se expor, porque a situação de preconceito é muito violenta. Daí a importância de um evento como esse, uma mostra, para dissipar esse preconceito que eu imagino que venha dessa nossa idealização de uma outra possível origem, né, de negação dessa cultura milenar, riquíssima. Tem muito a nos ensinar do ponto de vista da medicina, da relação com a natureza, né, da relação com o mundo, da fraternidade entre as pessoas, né? Quer dizer, esse sentido do coletivo, a gente tem muito a aprender com eles. E nós vivemos numa crise absoluta, né, no individualismo terrível, num consumismo desenfreado. Então eu acho que se o preconceito for demovido, eu acho que vai ser um grande avanço para a gente começar a prestar atenção sabe, vê-los como contemporâneos, irmãos,
cidadãos, né? E com as suas especificidades, porque o índio tem, né, né, são diversas etnias, são centenas de línguas, né? Então, quer dizer, a gente ainda tende a chamar, né, o preconceito mais violento é como eles são chamados de bugres, né? Bugre, que inclusive essa palavra, ela tem uma carga terrível, né? Porque bugre vem do francês, quer dizer ralé, escória. E a gente reproduz isso sem perceber, que é o bugre, né? Então a nossa carga de preconceito, acho que vai demorar algumas gerações para a gente se livrar disso, mas é muito presente no 500 Almas. Inclusive eu reproduzo uma frase que é da época da colonização, quando a igreja discutia se os índios tinham alma ou não, né? Porque teve um grande debate em Valladolid, na Espanha, da igreja, e a grande questão era essa: será que os índios têm alma? Será que eles merecem ser evangelizados? Olha, os índios eram considerados, logo que os colonizadores chegaram na América, eram considerados macacos evoluídos. Para você ter uma ideia, como o tratamento, como eles eram vistos quase como, sabe, de um outro reino, do reino animal. Então, a aceitação ainda é muito... Então, nós temos que ter compreensão, sensibilidade para se relacionar com essas culturas, porque eles representam a nossa riqueza, a nossa diferença, um patrimônio que, inclusive, desperta, né? Quando é a nossa referência cultural, né? Além de outras culturas, os imigrantes, os negros, mas a cultura indígena, eu acho que ela merece ser reconhecida depois de tanta violência, tanto desprezo, né? Então eu acho que e duas questões que são fundamentais: a questão da terra e da língua, né? Quer dizer, a terra precisa ser resolvida, esse drama agrário, né, da demarcação das terras, e a língua que precisa ser respeitada, preservada, e temos que criar condições para que eles possam transmiti-la.